vendo o invisível. Meus irmãos, a vida cristã é uma caminhada repleta de lutas, às vezes decepções, desencontro às vezes aos nossos olhos, mas é uma caminhada de vitórias. Mas antes de tudo, a vida cristã é uma caminhada pela fé. E ver o invisível é ter uma vida pautada, delineada pela fé. O escritor de Hebreus, em outro capítulo, no capítulo 10, versículo 38, citando o Velho Testamento, citando Abacuque, ele disse: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele, ou eu não tenho prazer nele. Ou seja, Deus não tem prazer em alguém que retrocede, que volta atrás, que desiste. Mas Deus tem alegria, lógico, naquele que caminha pela fé, vive pela fé. E ver o invisível é caminhar pela fé. Quando Deus chamou Abraão e fez promessas àquele homem de Deus, e Deus mandou que ele se dirigisse a uma terra prometida, uma terra onde ele haveria de estabelecer um povo especial, o povo de Deus. Abraão partiu, mas Abraão não sabia por onde ia passar. Deus não deu um mapa, uma bússola, uma direção. A direção era o Senhor. Cada dia Deus dirigia o seu povo, Deus dirigia Abraão, e depois a cada dia Deus dirigia o seu povo pelo deserto até a terra prometida. Ele era isso. Isso é caminhar pela fé. É ver como Abraão viu uma terra que ele não sabia onde estava, como era, mas ele sabia que ela existia porque Deus prometeu. Então ele podia ver. Mas vamos pensar nesta noite, meus irmãos, sobre algumas coisas sobre o que é ver o invisível, vendo o invisível. Cremos que, em primeiro lugar, é admitir que a sua história, ou a nossa história, é pontuada pela ação de Deus. Moisés, o homem do qual o escritor de Hebreus faz menção neste texto, que não temeu a Faraó, mas perseverou, caminhou, vendo o invisível. Moisés foi um homem que cultivou a memória da história do seu povo. E ao que nos parece, Moisés gostava de contar a história do seu povo e repetir essa história, de mencionar. E é o que vemos no livro de Deuteronômio, capítulo 1, dos versículos iniciais, até o versículo 6, quando ele pronunciou o primeiro discurso antes da entrada na terra prometida, terra que Moisés não pisou, não entrou, mas ele a viu pela fé. E ele fala ao seu povo. Neste livro, e precisamente nestes versículos, Moisés faz um relato da história deste povo. E aí Moisés vai pontuando a maneira como Deus dirigiu, o que Deus fez,
na direção da condução do povo judeu. Então veja que Moisés traz à memória do povo esta história, e trazendo a memória ele mostra a mão de Deus sobre o povo, e ele mostra que se chegamos até aqui é porque o Senhor está na direção. E aí, quando Moisés começa a trazer a memória do povo, os episódios da história, e eu creio que quando ele fez aquelas citações históricas, ele estava tentando trazer, amarrar o passado com o presente, mas também preparar o povo de Deus para o futuro glorioso que Deus haveria de dar, para o cumprimento da promessa de Deus na vida do seu povo. E nós precisamos entender o coração de Moisés. Ele sabia que não seria ele o líder para colocar o povo na terra prometida. Seu ministério havia chegado ali, era o ponto final. Deus ia recolher logo depois. Mas Moisés sabia de uma coisa: que Deus tinha bênçãos para aquele povo, e que Deus estava na condução daquele povo. E em Êxodo, meus queridos, nós temos uma outra narração da vida de Moisés que eu acho impressionante. Quando Deus o chamou, depois de toda aquela experiência de Moisés com Deus, dos seus questionamentos, das suas dúvidas, das suas limitações colocadas diante do Senhor como motivos para não ser ele chamado, direcionado para liderar aquele povo, Moisés chega ao Egito depois de ser vencido ou vencer